Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas fico feliz que você escolheu assistir esse vídeo. E desde já eu peço a você a gentileza de dar o seu joinha, compartilhar este vídeo, para que mais pessoas recebam mensagens de esperança, fé, motivação. Compartilhe com a sua família e amigos. Obrigado. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que não é mais uma história. Essa história tem adrenalina, tem emoção, tem coragem, tem força, tem sangue, envolve batalha. O povo de Israel, ele tinha muitos inimigos. Entre eles, o mais comum, aquele que vez outra estava em batalha, era o povo dos filisteus. Num dia, encontrava-se o povo de Israel do lado de um monte, do outro lado, em outra montanha, os filisteus acampados, todos enfileirados, prontos para a batalha. Entre eles, o vale de Elá. Muito bem, aquele dia seria uma batalha diferente, porque os exércitos não se confrontariam. Milhares não precisariam lutar naquele dia, porque um desafio diferente foi feito naquele dia. Partiu dos filisteus o seguinte desafio: olha, nós vamos escolher o melhor homem para lutar contra o melhor homem de vocês. Desafio feito, desafio aceito. Só que o que não se esperava da parte do povo de Israel é que junto às fileiras de soldados dos filisteus havia um homem que não era um homem, era uma máquina de guerra. Diz a narração bíblica que ele tinha aproximadamente 3 metros de altura, revestido de couraça de bronze, tornozeleiras, capacete e uma lança. Para vocês terem uma ideia, só a sua couraça pesava 60 quilos e só a ponta da sua lança de puro ferro pesava mais de 7 quilos. Tudo estava armado. De um lado, um exército, povo de Israel, também conhecido como povo de Deus. Do outro lado, os filisteus. E ao meio, um gigante, pronto para o combate, proferindo palavras de insulto, de desprezo e de desdém, esperando que agora apareça um soldado à altura para participar do duelo. Mas qual não foi a surpresa e o desapontamento de Golias, quando ele vê descendo do monte e correndo na sua direção um garoto, segurando em uma mão um pedaço de pau, na outra uma funda com uma pedra dentro, correndo na direção de Golias. E ele vê ao longe, meio que incrédulo, e diz: o que é isso? Não há em Israel um homem para que lute contra mim e mande um garoto? Diante de tantos insultos, o que diz Davi? No livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 45, são as frases que mudam toda a história. Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. De uma cena dantesca, de uma cena improvável, um gigante contra um garoto.
Enquanto um lado já tinha por derrota certa, o outro lado certeza da vitória. Quando Davi se dispôs a lutar, a maior resistência que ele encontrou não foi no gigante, mas foi dentro da sua própria casa. Foi em meio aos seus companheiros de guerra, de luta, foi do seu próprio rei. Ele não ouviu sequer uma palavra de incentivo, motivação, de encorajamento. Ao contrário, você é pequeno, você é fraco, você é inexperiente. Olha o tamanho do gigante que está à sua frente. As pessoas têm a tendência de ver só as nossas fraquezas. Enquanto todos ali naquele dia no vale de Elá já viam Davi morto e jogado aos pedaços pelo campo, Davi conseguia enxergar-se em pé em cima de Golias, com a vitória certa. Quando você sonha com Deus, o seu sonho se realiza. Quando você vai para a batalha, em nome do Senhor, a vitória é certa. Qual é o tamanho do seu gigante? Qual é o tamanho do gigante que está à sua frente? Isso não importa, desde que você saiba o tamanho do seu Deus. Enquanto muitos romantizam a história de Davi, de que ele era um garoto pequeno, frágil, indefeso, na verdade Davi já vinha se preparando. Davi no campo cuidando das ovelhas, ele praticava tiro ao alvo com a sua funda. Davi já havia matado alguns animais ferozes e ele já havia recorrido a Deus em outras ocasiões. Davi era o homem certo para aquele momento. Ele estava preparado para aquele gigante. A vitória de amanhã depende da boa preparação de hoje. É o resultado dos esforços empreendidos hoje. Eu só terei fé suficiente para vencer uma crise se essa fé for desenvolvida ao longo do tempo de bonança. Se Davi naquele dia tivesse ouvido os contrários, tivesse se amedrontado diante do tamanho do gigante que se apresentara a ele, ele teria voltado para sua casa como um pastorzinho de ovelhas, com um cajado e uma funda na mão. Provavelmente nós não conheceríamos história tão fantástica como essa aqui. História de superação, de fé e de força, que exaltou não a força humana e a capacidade humana, mas o que Deus pode fazer quando alguém se coloca à sua disposição. Hoje eu estou conversando com você e eu não o conheço, não sei do tamanho do seu gigante. Na época, na data que eu estou falando hoje, há um gigante muito comum a todos, que se chama crise. Crise de saúde, crise econômica. Muitos faliram, muitos perderam os seus queridos. Esse é o tamanho do gigante que precisa ser vencido e superado. Mas veja bem, Deus não deve ser uma palavra, um chavão, alguma coisa de sorte, uma lenda. Deus, ele tem que ser algo presente, real. Deus tem que ser aquele que está com você em todos os momentos, para que nesse momento, ao clamar por Ele, Ele te atenda. Eu quero nesse momento orar com você. Grande Deus e grande Pai, obrigado porque o Senhor é real. Obrigado porque o Senhor nos fala através da sua palavra. Obrigado, Senhor, porque há histórias como essa de superação, de vitória, de pessoas que se colocam à tua disposição e o Senhor faz maravilhas. Senhor, hoje eu oro e não conheço onde essa oração irá chegar, mas o Senhor conhece o mundo em que vivemos, as pessoas onde habitam,
e os seus problemas, seus sonhos e os seus gigantes. No nome de Jesus, Senhor, nós vamos a Ti, clamando por socorro, por misericórdia, para que nos dê a vitória. Oramos a Ti hoje em nome de Jesus. Amém.